Pessoal, vou fazer um vídeo aqui dessa geladeira aqui. É uma RT46, tá? O sol tá trabalhando aqui, tá atrapalhando um pouco. Uma RT46 da Samsung. A gente instalou nela um compressor on-off, né? Um compressor alternado. Ela usa um compressor de corrente contínua, um compressor inverter que vem com um inversor. Ela deu um problema que ficava piscando aqui o número 3 aqui, tá? De temperatura. Agora tá normal. Eu vou abrir aqui para me mostrar quanto que ela tá a temperatura aqui interna aqui. Vamos abrir aqui, olhar aqui no sensor aqui. Tá saindo uma fumaceira aqui, não sei se dá pra ver. Vamos ver aqui o sensor. O sensor tá marcando menos 16.9. Tá meio embaçado aqui, porque ele tá aqui dentro aqui do compartimento do congelador. Menos 16.8, tá? E olha que o bulbo dele tá bem aqui, ó, dentro da gaveta aqui, ó. O bulbo dele, o medidor aqui, ó. A parte do sensor dele, da sonda dele tá aqui dentro. Então tava dando menos 16, tá? Aqui tem um copo que a gente colocou água. Parem que endureceu tudo, tá? Aqui a lâmpada acesa, tá? A gente fez a ligação da lâmpada, a gente deixou nesse caso aqui ligado direto. Mas tem como fazer para ela ligar e desligar conforme abrir a porta. É que no nosso caso aqui, infelizmente aqui no caso, o sensor magnético da porta, que funciona através do ímã da borracha, ele tá ruim, ele tá dando continuidade tanto fechado quanto aberta. Mas não gera caloria, tá? Por ser uma lâmpada de LED, ó, tô pondo a mão aqui, ó, não gera caloria. Então não tem nenhum problema. Aqui a parte de baixo, tá? Eu cheguei a medir aqui na parte de baixo, tava dando em torno de 2 graus. Então aí eu vou mostrar pra vocês a parte de fora. Primeiro eu abri aqui pra mostrar que realmente ela está funcionando, ó. Tem um copo de gelo, até o próprio sensor aqui tá marcando menos 16, né? Eu vou fechar ela aqui, tá? Vou mostrar o modelo dela aqui. É uma RT46. Aqui, ó, modelo RT46 ali. Agora eu vou filmar ela na parte de trás e na placa. No caso, vocês vão reparar que ela usa um compressor alternado. Aqui, ó, a gente instalou esse compressor aqui, ó. É um compressor da Embraco, o EMR80 para o fluido 134, tá? Aqui ele está instalado aqui, ó, devidamente soldado. Fizemos a troca do filtro. Ela usa aqui uma válvula de pulso ou de passos para distribuir aqui nos dois evaporadores, no caso. Aqui é o capilar dos dois evaporadores. Então tá aqui, ó, EMR80. A gente vai explicar aqui como é que a gente fez a ligação aqui. A gente eliminou aqui o inversor, tá? Aqui fica a placa inversora, a gente eliminou, já vou mostrar. Ela queimou, ela usou dois evaporadores. O compressor queimou, por quê? Porque o evaporador na parte de baixo aqui, é bom vocês ficarem atentos. Quando vocês pegarem esse modelo e não estiver gelando, vamos dizer, a parte de baixo principalmente, pode ser um vazamento que se dá aqui, ó, bem nessas curvas aqui ou ali. Porque ela usa o fluido R600 e é um fluido corrosivo, ele fica bem, vamos dizer assim, aqui naquela parte ali, né? Ele fica ali, tem um sifão ali. E aí no caso, fica bem no sifão, acaba acumulando ali, vamos dizer, óleo e acaba furando, aí tem que fazer a solda. A gente já fez a solda, tá? No evaporador de baixo e vou mostrar pra vocês aqui como é que é o esquema da ligação aqui, tá? Como é que é o esquema da ligação elétrica que a gente fez aqui. Então, todo o refrigerador inverter, para você instalar um compressor on-off, você sempre vai ter que pegar a energia do ventilador, tá? Os 12 volts do ventilador, no caso. E então a gente fez isso. A gente pega os 12 volts do ventilador para alimentar um relé, para esse relé abrir e fechar o contato para uma das fases. A outra fase é ligada direto. Então, como é que a gente fez aqui? A gente pegou aqui, ó, aqui tinha um conector aqui, que era da placa inversora, a gente cortou ele, tá? Deixamos só isso daqui. Como é que a gente fez aqui? A gente pegou aqui ó, o fio azul, que sai desse conector aqui, tá? E o fio azul, a gente fez a emenda dele no preto, que vai lá pra baixo. Aqui, ó, o azul a gente fez a emenda no preto, que vai lá pra baixo. O violeta, a gente cortou ele, que ele também vai lá pra baixo, mas ele não vai ser mais usado, tá? Então ele também tá cortado lá embaixo, tá sem utilidade. Aí no caso, a gente pegou esse, vamos dizer, para emendar aqui, no caso, no fio preto aqui, a gente pegou o azul, tá? Aí, e no caso, esse aqui é a fase comum, que vai lá para baixo, tá? Aí a gente precisa de uma outra fase. Essa fase vai abrir e fechar o contato, que no caso, essa fase aqui é o marrom, tá? A gente pegou aqui a fase do marrom, para abrir e fechar o contato, aqui tem energia, a gente colocou aqui, ó. Isso daqui nada mais essa plaquinha aqui que é um relé temporizador, tá?
que eu tinha aqui, porque eu já fiz essa mesma mudança numa geladeira da Philco. Que a geladeira da Philco, o ventilador do congelador, ele parte intermitente, depois que ele estabiliza, e por isso que a gente tinha já esse relé, mas pode ser uma plaquinha, só com um relé desse aqui, ou um relé automotivo. O problema de relé automotivo é que muitas vezes ele só clica com 12 volts, e esse tipo de relé, ele clica com 10, com 11, porque não é exatamente 12 volts aqui, tá? Ele chega próximo a 12 volts. Então a gente pegou aqui o fio marrom, fizemos uma ligação aqui. Aí, no caso, isso daqui é um relézinho de 12 volts. Vamos imaginar que isso aqui é um relézinho de 12 volts, tá? Aí, quando chega aqui os 12 volts aqui no GND, no positivo, ele abre outro contato desse azul que tá indo lá pra baixo, tá? Então, resumindo, a energia que chega lá embaixo chega nesse fio azul, tá? E chega no fio preto. O fio preto tá emendado direto aqui no fio azul. E esse azul que tá indo lá para baixo, ele tá abrindo e fechando o contato conforme o funcionamento do ventilador, através dessa plaquinha aqui, se chama relé, plaquinha relé temporizador, tá? Mas vocês podem fazer só com o esquema de um relézinho desse aqui, tá? Que como eu já tinha isso aqui, não precisou soldar, mas vocês podem comprar isso aqui pela internet também. No caso, se for um relé, o que vocês vão ter que fazer? Alimentar o relé, né, a bobina do relé 12 volts, e colocar os dois fios, esse e esse, porque daí quando chegar 12 volts no relé, ele vai abrir e fechar o contato desse daqui. Aí como é que a gente pegou os 12 volts para alimentar ele? Aqui, ó, a gente pegou desse conector aqui, ó, tá? A gente pegou desse conector aqui, que são, no caso, os últimos fios, tá? No caso, positivo e negativo. Se eu não me engano, o negativo aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. O negativo... Deixa eu dar uma olhada, seria esse fio aqui. O negativo é o 10, tá? Então aqui, ó, o GND é o 10 e o positivo é o 9. Esses são os dois fios do ventilador, tá? No caso, ele continua alimentando o ventilador. A gente não cortou, a gente só decapou ele e fez a emenda aqui, tá? Só tem um porém, quando abre a porta, ele iria cortar. Aí para isso não acontecer, a gente vai ter que, vamos dizer, eliminar. Pessoal, voltando aqui, eu tive que parar o vídeo aqui, que chegou um cliente aqui. Então voltando, resumindo, olha, aqui, vamos dizer, aqui é o positivo, aqui ó, nesse conector aqui é o conector da lâmpada. Então vocês vão ter que pegar uma fase, que nem eu tava falando, do negativo, para alimentar o relé, porque o relé ele tem uma bobina, positiva e negativa. E ligar aqui, ó, vocês podem pegar o negativo, que é esse fio aqui, ó. Um desses dois aqui, você pega e alimenta aqui. E no caso, você pegou, alimentou ali. E no caso, essa outra fase aqui, vocês soldam no relé, né? Soldam no relé. Aí vocês vão pegar um positivo, que é esse aqui, ó. Esse daqui. Vocês vão soldar no relé. E no pino do meio, que abre e fecha o contato, vocês vão fazer a emenda desse positivo, que vai ser ligado no relé, jampeado aqui, ó, no positivo. Então, o fio do meio, né? Vamos dizer, o terminal do meio do relé, que no caso é o que vai fechar o contato, porque na verdade o relé são quatro polos, né? Dois aqui seria o positivo e o negativo, um é a fase que você precisa abrir e a outra fase que vai ser aberta e vai ser mandada. Então vocês vão ligar positivo e negativo aqui, sendo que o negativo ele só vai ser acionado quando a porta abrir, tá? Porque daí vai dar o contato através do sensor magnético. E o positivo vocês vão ter que ligar para fazer o acionamento da bobina do relé. Porém, vocês vão fazer um jump do positivo com a fase, o contato que vai ser aberto. Aí quando esse contato for aberto, vocês vão mandar nesse fio que tinha cortado, mas não aqui no corte, no fio que foi cortado aqui para mandar para a lâmpada, tá? Então seria isso, seria dessa forma aí que vocês vão conseguir fazer a ligação. No caso, o meu caso aqui, eu deixei ligado direto aqui, tá? No meu caso aqui eu deixei a lâmpada ligada direto, por ser uma lâmpada de LED, ela não, vamos dizer assim, ela não esquenta e não tem consumo nenhum, o consumo é zero por ser uma lâmpada de LED. Se vocês forem reparar em balcões, em estabelecimentos comerciais, vocês vão ver que o LED é ligado direto. Isso lá tem 50, 60 LEDs. E no caso, aqui seriam só poucos LEDs, então seria isso daí. Eu vou atender uma ligação, mas seria isso daí. Pessoal, então aqui eu tô com mais ou menos aqui com o esboço da ligação elétrica. Então aqui no caso, no conector CN30, tá? CN30 é o comando do ventilador, tá? É o 9 e o 10. No caso, o 9 é o positivo, o 10 é o negativo. Então vocês vão pegar a energia aqui, os 11 ou 12 volts aqui do 9 e do 10, para ligar o relé, para atracar, para ligar uma das fases do compressor, a outra é ligada direto. No caso, o 1 e o 2 aqui do CN31, que no caso vocês vão ter que jampear, é o jump do sensor magnético aqui, ó,
o conector aqui, ó, 1 e o 2 do conector CN31. Jampear significa o quê? Emendar, mas vocês vão emendar o fio que sai da placa, tá? Pra placa entender que a porta está fechada. Então no CN31 vocês vão jampear, igual eu mostrei no vídeo, tá? Aqui, ó, interruptor magnético, tá? E aqui no caso aqui, né, aqui é o esquema de ligação que eu passei para vocês da lâmpada. Uma das fases do interruptor, no caso o negativo, o GND, vocês vão ligar aqui no interruptor. Eu acho que eu já mostrei lá, tá bom? Aí seria isso daí. A outra fase, no caso, uma das fases vocês vão ligar, no caso, no GND, né? Significa o quê? O que precisa para ligar a lâmpada? O conector da lâmpada foi o que eu mostrei para vocês. O que precisa para ligar a lâmpada? Uma das fases, no caso o GND, passar pelo interruptor para abrir e fechar o contato. O positivo sempre vai estar ligado, tá? E o positivo vai ser, vocês vão jampear por comum também, para chegar, para ele fazer a ligação da lâmpada. No meu caso aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui no meu caso aqui, a lâmpada tá ligada direto aqui, ó. Porém, a lâmpada ela não gera nenhuma caloria, porque é uma lâmpada de LED. Aqui, ó, eu ponho a mão aqui, ó, não tem nenhum calor. A gente já deixou mais de 24 horas. Não aqui, vamos dizer aqui do caso do plástico aqui, vamos dizer que não derreteu, não esquentou, não gera nenhuma caloria. Consumo zero por ser uma lâmpada de LED. Que nem eu falei, tem casos que a lâmpada de LED fica ligado 24 horas em casos de balcões de exposição, tá? E lá tem em torno de 50 ou a 100 até 200 LEDs. Aqui são alguns LEDs que ficam aqui, tá? Então no meu caso foi isso aí. Espero ajudar. E eu só gravei esse vídeo para poder ajudar mesmo. Eu procurei na internet, não tem. Esse modelo que eu passei é exclusivamente para essa aqui, ó, a RT46. No caso, a RT38 é outro esquema. Se eu não me engano, a RT38 tem um vídeo no YouTube do Lucas da Panasonic, ou Lucas LL, vocês procuram aí. RT38 é bem mais fácil do que essa. Por que é mais fácil? Porque essa aqui tem dois ventiladores, tem um em cima, tem um embaixo, tem dois evaporadores, duas lâmpadas, essa lâmpada, tá? Aí seria isso. Essa questão da lâmpada é uma questão de vocês conversarem com a cliente, né? Nesse caso aqui, eu nem comentei nada e nem vou comentar. Por quê? Porque isso aqui é imperceptível, a cliente não vai perceber, né? Até porque quando fecha aqui não dá pra ver. E se por acaso ela questionar alguma coisa, eu falo pra ela que isso aqui não tem consumo nenhum, que isso aqui não tem nenhum problema, tá bom? Então, pelo menos a gente fez assim. Por quê? Porque o interruptor magnético aqui nosso da porta tá ruim, tá? Provavelmente aqui essa lâmpada já estava ligada assim o tempo todo e ela não percebeu também. Porque o nosso interruptor magnético, a porta fechada ou aberta, ele tá dando continuidade.